Nós estamos aqui no lançamento do álbum do Movimento Igreja Sem Política, com muita alegria e muita satisfação. E estamos aqui com o presidente do movimento. Pastor, eu queria que o pastor explicasse algumas questões para as pessoas que vão acompanhar e que tem alguns questionamentos, né? Sobre o movimento ter essa abrangência musical, essa questão musical. Qual que é o objetivo do movimento produzir a música? A música ela sempre foi usada como um instrumento de expressão ou inserção de culturas e até de programação social. E assim, então o movimento ele não descartou usar esse instrumento para poder fazer as divulgações do trabalho e também do conteúdo que nós estamos defendendo. Entendeu? Então nós estamos usando o que eles usaram, na verdade, para poder exatamente agregar adeptos, até simpatizantes, isso em cada cultura específica. Então, hoje a música ela é um veículo ideológico, ela é um veículo de inserção de pensamentos específicos, de até mesmo gostos e modas, vamos dizer assim. Então, o movimento entendeu que a música ela tem essa força, ela tem essa abrangência, né? Esse toque nas pessoas. Então o movimento entendeu que, de maneira legítima, a gente deveria fazer o mesmo. Por que não? Então esse trabalho passou a ser desenvolvido, mais focado exatamente para essa pauta. As músicas, elas manifestam uma indignação, né? Como que o pastor explicaria aí essa questão musical? A agressividade? Bom, por que a musicalidade tem que ser agressiva? Porque o que na verdade a gente representa uma posição de defesa, não vou dizer de ataque, mas de defesa de elementos teológicos que precisam, na verdade, serem testemunhados e precisam ser divulgados, mas para uma classe de pessoas que hoje, na verdade, elas não têm respeito nenhum pela igreja, pela obra dele. Eu vou explicar melhor. Aqui, a atitude do Senhor de entrar dentro do templo e reagir contra aqueles mercadores e pedir uma casa de oração, exigir uma casa de oração, qual foi a atitude dele ali naquele momento? Obviamente com a autoridade messiânica dele. Foi essa, de ser agressivo, enérgico. Por quê? Porque aquela classe de pessoas que estavam lá era uma classe dominante, era uma classe usurpadora, eles não tinham respeito nenhum pela obra de Deus e nem pelas leis e mandamentos. Então, a posição dele ali, de ser enérgico, é mais ou menos o que a gente tenta passar pela música agora. Que a gente não poderia fazer essa transmissão de indignação e até manifestação de conteúdo se não fosse exatamente dentro de uma musicalidade agressiva que tenha esse posicionamento de atrair atenção e até mesmo enfrentar esses domínios ou essas classes dominantes, entendeu? Que é bem exatamente isso o objetivo do momento com essa musicalidade que alguns até falam o rock, né? Então é voltado para essa visão de que realmente a mensagem ela seja ouvida e ao mesmo tempo sirva de afronta para essas classes dominantes que estão dentro da igreja. Pastor, mais uma questão. Essa capa aqui é uma coisa que chama muita atenção, né? Que realmente traz as pessoas a olharem e terem muitos questionamentos. Eu queria que o pastor falasse sobre ela, o objetivo dela, o que ela quer demonstrar e também sobre o nome do CD, do álbum, né? Veneno na Teologia. Tem muita coisa para a gente falar desse quadro aqui. Primeiro, a figura de Lutero. Lutero, ele é um dos agentes, como Calvino, que assumiu a frente de dar a emancipação institucional para essa dinastia que hoje muitos identificam como elite global. Então ele, como Calvino, assumiram a frente de poder exatamente gerar uma teologia específica para isso, do que seria pregado dentro dessas instituições. Essa terceira fase que eles falam que é operativa para especulativa, ela tinha uma finalidade: confiscar o ensino. E o ensino geral, de tudo que concerne à educação, principalmente o religioso. E esses caras aqui, eles assumiram a frente para poder realmente construir elementos filosóficos e chamar isso de evangelho. Então, por muito tempo, isso foi pregado dentro da igreja. Esse conteúdo
pelo protestantismo. Então o cristianismo parece que ele é um termo que agrega todas estas heresias, e o protestantismo ele é uma chave de uma das fases dessa ativação, do que eles queriam que a sociedade acreditasse, do que a sociedade, na verdade, se entregasse, mas que não é evangélica. E quando você vai revisar esse conteúdo, não tem biblicidade, não tem escritura, é só filosofia. A política é uma delas. A política entrou nesse plano. Então, o fim da monarquia e o início da era republicana, ela é uma fase controlada e toda programada para esse interesse. Quebra de livre-arbítrio, dominação e programação social. Então a gente fala no álbum, em cada música, um pouquinho disso. A serpente, ela representa exatamente isso, um símbolo importantíssimo nessa instituição. Tá? Inclusive o círculo dela representa essas etapas de introdução de metas e protocolos que eles tinham que cumprir. E a questão do veneno é exatamente isso, são as ideologias, as teorias, que eles chamam as utopias. Então a sociedade toda ela, todos esses milênios estiveram dentro de um labirinto. Todo ele traçado com objetivos políticos, industriais, etc, etc. Então esse aqui é um agente. Tá? Esse protestantismo, essa teologia, essa iniciativa de peregrinação por Calvino e Lutero, entrou para os Estados Unidos, veio a desembarcar lá e gerar a geopolítica e a hegemonia americana, que isso se comprova historicamente. Então a gente até colocou aqui a Estátua da Liberdade como uma prova, exatamente um retrato, né, de um país, de uma economia e de um poder político que os Estados Unidos hoje que a igreja ajudou, e sem a igreja e sem o protestantismo eles não teriam alcançado isso. Eles jogaram aquela ideia de Deus derramou a bênção sobre a bandeira americana, que Deus ajudaria os Estados Unidos e daria aos Estados Unidos a emancipação frente às outras nações. Esse conceito de que Deus é pátria, Deus é família, Deus é sociedade, que rege a Carta Magna, os valores, isso entrou nos Estados Unidos e ajudou os Estados Unidos a construir o que hoje a ONU, praticamente, ela vai administrar e vai liderar. Essa nave vai ser controlada por ela. E eles dizem, somos livres da condição de escravos. Eles gritam, somos livres da condição de escravos. Veneno na teologia. Nós estamos aqui com o vice-presidente do movimento. Queria que o presbítero falasse algumas questões sobre a música no movimento, tá? Em quais circunstâncias o movimento ele realiza eventos musicais? Ele realiza, certo? Quais são as circunstâncias? Bom, nós temos aí duas circunstâncias a considerar. A primeira delas é que o movimento identifica que há uma necessidade de divulgar a existência dele. E aí o movimento, através da música, através da letra, das composições, ele busca divulgar para quem queira saber nesses eventos a existência dele. E o movimento procura fazer isso ao menos algumas vezes por ano, porque é uma atividade que nós entendemos que deve acontecer exatamente com esse intuito de divulgação. E o segundo que nós temos é despertar a atenção das pessoas para que elas não se iludam com um eventual silêncio ou um momento de ausência de manifestação por parte do movimento político-religioso. Porque os acordos e mesmo as vantagens que eles buscam adquirir, né, por conta do envolvimento da igreja e da política, isso continua acontecendo. Então o movimento aproveita esses momentos para, mesmo que haja um silêncio ou uma ausência de manifestação pública da liderança política religiosa, expressar que o movimento está ali para identificar que a atividade por trás dos bastidores continua acontecendo. E é uma apresentação, uma simples apresentação ou uma manifestação? Não é uma simples apresentação, né? A parte musical, o evento musical, ele faz parte do contexto de uma manifestação do movimento, né? Que procura chamar atenção através da música, das letras, do conteúdo que é trabalhado de cada uma dessas músicas, da própria musicalidade, né? De tudo aquilo que nós temos dentro desse evento. E aproveitando as pessoas que são chamadas a atenção a participar ou ouvir as músicas, o movimento também se organiza
para distribuir material de divulgação e os nossos membros também procuram ali informar e notificar as pessoas através acerca dos nossos objetivos e também acerca daquilo que elas devem trabalhar e identificar do que acontece nesse meio e que elas têm propriedade com o material do movimento para lutar e para abordar também esse tema. Queria que o presbítero falasse, relatasse os desafios que o movimento tem enfrentado para fazer esses eventos musicais. Nós tivemos de forma concreta 2 oportunidades em que o movimento teve aí uma tentativa de cerceamento do seu direito de fazer manifestação. Uma delas aconteceu no início desse ano, quando o movimento estava na Avenida Paulista, e um grupo de oficiais da Prefeitura e também da GSM tentaram nos impedir de realizar o movimento. E a segunda, mais recente, que aconteceu no movimento no evento da Igreja Renascer em Cristo, da Marcha para Jesus, onde membros dessa igreja tentaram impedir o nosso carro de som que o movimento alugou, também para expressar musicalidade, né, para que ele estivesse naquela região, nas imediações, na véspera da marcha, né, divulgando ali, através da música, o nosso repúdio, a nossa indignação com essa atividade que aconteceria no dia seguinte, e membros dessa igreja tentaram nos impedir, nos cercear. E aí, para nós, o que é importante que as pessoas entendam é que o movimento tem aí uma preparação e respaldo jurídico para exatamente defender essa causa que é legítima. Então, mesmo que isso aconteça e se repita, nós jamais vamos nos sentir intimidados quanto a isso. Nós vamos estar prontos aí a defender o nosso direito de expressar aquilo que é a manifestação e que o movimento por si só defende. Pastor, como que as pessoas podem adquirir o álbum, ouvir o álbum, como que elas fazem? A gente já dispôs nas plataformas digitais, tá lá disponível para todo mundo poder ouvir. E o detalhe que até o presbítero falou aqui, e gratuito, que quer dizer que as pessoas não vão precisar pagar nada por isso, que é uma promessa que o movimento fez e obviamente visa honrar até a sua existência, tá? Então, todas as músicas, todo o material que o movimento produzir, não existe custo. Não tem custo. Então, aqueles que quiserem realmente colaborar com o movimento, se prontificar em ajudar, já tem essa discriminação no nosso site lá, da conta do movimento, para quem quer realmente ter essa iniciativa, tá? Que não é obrigatório. Mas o movimento se prontifica em levar essa mensagem sem nenhum tipo de custo. Independentemente do que a gente produza, vai ser disponível para todos aí. Não é diferente também o álbum. Pastora, uma consideração final para que as pessoas possam realmente adquirir o álbum, ouvir, né, e testemunhar nas músicas essa mensagem que a gente quer passar. Uma primeira observação: nós não somos melhores do que ninguém. Você saiu desse sistema, eu também. Muita gente que está aqui um dia esteve lá, entendeu? Refém disso, de instituições que eles administravam. Então, o primeiro apelo que eu gostaria de fazer para quem vai realmente acompanhar o movimento, ouvir esse álbum, que nós também, em partes, temos culpa em tudo isso que aconteceu, porque estivemos lá e alimentamos isso, entendeu? Principalmente por aqueles que vêm de famílias tradicionais, que receberam esse evangelho todo elaborado por imposição de pais e mães, que é mais ou menos a minha história, e de repente a sua também. Então a gente pode dizer isso, quanto isso é pegajoso, quanto isso realmente exige libertação, né? E como as pessoas dependem, né, sempre de estarem ali no grupo, de estarem ali naquela socialite evangélica, aquela coisa toda do social. Então há percepção em alguns, mas eles não conseguem se libertar porque eles precisam dessa formalidade, dessa ligação institucional. Então a gente abriu mão disso, abrimos mão de tudo, para poder exatamente trabalhar uma fé original que praticamente ela está contra todo o sistema. Laís, nós estamos questionando todo o sistema. Então, para pegar isso com fé e com amor, você tem que amar muito Jesus, não adianta. Você tem que estar muito certo que ele é uma coisa importante na tua vida. Então, o movimento crê nisso, que nós não somos melhores do que ninguém, nós não estamos acima de ninguém,
mas que há uma verdade que a gente trabalha ela e deseja divulgar. Entendeu? Por meio da música, por meio de vídeos, por meio de notas, não importa. Agora, detalhe, e queremos ser questionados, a gente também quer ser questionado. Quem vai questionar? Então, questionem. Nós estamos errados, aquilo que nós estamos falando não é certo, não é bíblico, não é escriturário. Então, questionem. Então, o movimento está aberto para deixar essa mensagem sem o autoritarismo. Não? Nós não queremos criar uma classe. Nós não queremos criar uma nova igreja. Mas destacar a verdade. Que Jesus desceu aqui nesse mundo para pregar. É esse nosso sonho, é essa a nossa vocação, é esse o nosso propósito como Igreja de Cristo e também como movimento Igreja Sem Política. Então, esse álbum, essas músicas, elas têm a vida dele e o nosso amor por ele. Até a gente falava aqui agora que o movimento tem 3 anos de existência, tá? Mas essa luta, na minha vida, no meu ministério, 30 anos da minha vida. Então, um conselho que eu dou, se realmente alguém se dispõe a interceder pela obra de Cristo e pelas pessoas e pelas almas, hoje, como nós estamos fazendo, vão ter que amar muito esse Jesus e vão ter que abrir mão de muita coisa. Porque nós estamos contra o sistema. Entendeu? Então é essa mensagem que eu deixo. Quem ama, quem crê, agarra. Faça alguma coisa, ajude. Porque esse material realmente existe para isso. Tá bom? Queria agradecer a oportunidade do movimento se reunir mais uma vez. A gente espera ter outros projetos à frente. Agora nós temos um trabalho para divulgar e vamos seguir.